Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se vocês não me conhecem, não conhecem o meu canal, meu nome é Gabriela e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Então, como eu tô fazendo desse canal um lugar mais pessoal, né, ao contrário do outro que eu tenho, vou deixar aqui nos cards pra vocês. Então, eu decidi trazer alguns temas mais pessoais, mas que podem ser necessários, né, para pessoas que estão passando por situações similares, para pessoas que querem ouvir relatos mesmo. E eu quero deixar o meu relato sobre, né, a minha história, assim, com a epilepsia, convulsão, que começou já há muitos anos. E quando eu tinha apenas 14 anos, hoje eu tenho 29, então já faz aí 15 anos que eu passei por isso e de alguma forma isso ainda é presente na minha vida. Então eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês. Eu vou começar do início mesmo, que foi onde tudo começou, digamos assim, né? Quando eu era mais nova, gente, eu tinha mania de ficar acordada até tarde. E eu gostava de ficar assistindo coisas online. Na verdade, não assistindo, porque era tudo tão mais difícil naquela época, na internet de escada. Enfim, era tudo mais complicado, assim. Mas eu lembro que eu ficava muito na internet até tarde e às vezes eu tinha que acordar cedo. Eu queria ficar na internet, especialmente se eu tava de férias, coisas assim. Eu lembro que era carnaval, não lembro exatamente o ano, mas faz 15 anos, então, sei lá, talvez 2000 e... não lembro exatamente, gente, mas faz muito tempo, era carnaval e era o final, assim, de carnaval. E eu fiquei até tarde na internet fazendo alguma coisa, mas no dia seguinte eu teria exame, acho que era numa quinta-feira, quarta de cinzas, alguma coisa assim. Eu sei que eu teria um exame de sangue pra fazer, então eu teria que acordar bem cedo. E eu fui dormir, assim, provavelmente umas 5 da manhã e acordei às 9. Então eu dormi 4 horinhas apenas. E eu lembro que eu entrei no carro com a minha mãe pra ir, né, pro laboratório pra fazer o exame. E o que aconteceu? Lembra daquelas capinhas de som que tinha há muitos anos atrás, que você, né, colocava no carro pra, né, ali ouvir uma música, alguma coisa? E minha mãe falou, coloca a capinha, né, liga o som pra gente ouvir música. E eu fui pegar essa capinha, ficava assim numa caixinha, peguei, caiu a capinha. Porque meu braço fez assim, né, os meus braços, caiu a capinha. Aí minha mãe falou, que isso, Gabriela? Eu falei, não, quando eu durmo pouco, né, eu fico assim mesmo. E realmente eu achava que era normal, porque eu acordava cedo pra ir pra escola de manhã, umas 6h30 pra estar lá 7h30. Então, às vezes dormia tarde, como eu disse, mas assim, não tão tarde, né, durante a semana ali. Porém, eu lembro diversas vezes de eu pegar a minha meia pra vestir, né, no meu pé, e ela cair, porque a minha mão fazia assim, né. E aí, pra mim, isso era normal. Pra mim era assim, você tá com sono, você tá cansado, não dormiu bem, às vezes seu braço faz assim, coisas de adolescente, né? Eu não falei isso pra minha mãe, eu achava que era normal. Então, eu sei que eu fui pegar, colocar o som, minha mão fez assim, caiu o som. Peguei de novo e minha mão fez assim de novo e caiu o som. Aí minha mãe, tipo, colocou o som, eu lembro que ela ficou desesperada e falou, eu não vou com você pro laboratório, eu vou direto pro hospital. E eu falei, gente, mas que exagero, sabe? Assim, eu realmente achava que era normal. Falei, você tá exagerando, não, sabe? É normal. Aí minha mãe, claro, mãe sabe das coisas, né? Ela já sabia que não era normal, me levou pro hospital. Aí o laboratório era do lado do hospital, então ela falou, olha, eu vou ver se alguém chama a pessoa lá do laboratório pra colher aqui, mas a gente já vai direto pro pronto-socorro. E assim foi, né? Um cara foi colher. E ele não achava a minha veia aqui, nem aqui, ele não achava no braço a minha veia, por algum motivo. E ele falou, não, vou colher na sua mão. Aí beleza, né? Foi lá, aí ele falou assim, fecha a mão. Que eles mandam você fechar a mão, né? Fecha a mão. Aí eu falei, tá, fechei a mão e tal. Aí ele foi colhendo, aí ele falou, pode abrir. Aí eu falei, não consigo. Não consigo abrir minha mão. Aí ele, não, pode abrir, já foi, né? Aí minha mãe, abre a mão, Gabriela. Falei, eu não consigo. E nisso que eu falei, não consigo, da segunda vez, a minha mão já subiu, assim, o meu braço subiu, né? Claro, tava fora do meu controle. E eu comecei a tremer tudo e não vi mais nada. Eu só lembro o último flash, assim, que eu vi foi minha mãe correndo, assim, no corredor do hospital. Alguém indo atrás dela ajudar, ela, tipo, agachando, assim, no chão, passando mal de desespero mesmo, não saber o que estava acontecendo. Então foi aí que eu dei minha primeira convulsão. E aí, gente, é muito desespero, sabe? Foi
muito complicado, assim, pra minha mãe, pra minha família, assim, porque ninguém sabia o que tava acontecendo. E óbvio pra mim que eu não tava entendendo nada também. Eu falei, gente. Aí depois eu lembro de acordar num quarto. Na verdade, eu lembro de acordar dentro daquele tubo lá onde faz ressonância, né? E eu acordei um pouquinho, aí a mulher, não, fica quietinha e tal, e apaguei de novo. E depois eu acordei num quarto. Pra mim foi isso que aconteceu, né? Pra mim, eu não vi mais nada, basicamente. Então, quando eu acordei nesse quarto, tava lá, já tinha feito o exame, tinham chamado um neurologista lá pra ver o que tinha acontecido, tudo. Aí eu teria que fazer os exames. E assim, nisso, até saiu o resultado do exame, ficamos todos, né, assim, sem chão, minha mãe principalmente, porque eu era adolescente. Eu acho que adolescente não tem muita noção da vida, assim, né? Então, pra mim, eu tava, tipo. Eu tava com medo, mas eu tava ok ao mesmo tempo, porque eu acho que eu não tinha dimensão, sabe? Se acontecesse isso comigo hoje, eu estaria muito mais preocupada por ter noção dessa questão, né? Então a minha mãe tava muito mal, assim, muito preocupada mesmo. Eu lembro principalmente do sofrimento dela, assim, mais do que do meu, naquela época. Então, aí o resultado da ressonância saiu e fomos lá no meu médico. Ele falou: olha, não. E eu acho que eu comecei a tomar algum remédio nesses dias pra controlar ali, né? Mas aí o meu médico falou: olha, não apareceu nada na sua ressonância, isso já é muito bom, sabe? Então a gente vai fazer um outro exame, que é o eletroencefalograma, pra ver mais detalhado. É um exame que é mais detalhado mesmo, ele mostra ali as ondas cerebrais, tudo. Então, ele é um exame que mostra o que a ressonância não mostra, entende? Algo mais profundo ali que não aparece na ressonância. Então, eu fui fazer esse exame. E aí, já nesse exame apareceu, né, o que ele chamou de foco no cérebro. Ele falou que eu tinha um foco no cérebro. E aí, quando uma pessoa tem isso, ele me explicou que geralmente pode ter várias razões e que a gente ia tentar, né? Ele perguntou o que aconteceu naquela noite, o que eu fiz, etc e tal. E eu falei que sempre que eu tava cansada, isso acontecia, né? Que são as mioclonias, né? Você repuxar, assim. Então, pra mim era normal. E no meu diagnóstico, então, ele concluiu, né? Eu tinha tido aquela convulsão e também essas mioclonias pelo cansaço, pela falta de sono. Então, basicamente, eu me privar do sono poderia fazer, né, com que eu tivesse uma convulsão. E ele me disse desde o começo, olha, dos males, o menor, sabe? Você tá bem, isso é uma coisa controlável, isso é curável, e você vai tomar remédio, e é isso. Então a gente começou com o uso de um remédio que se chama Trileptal, e esse remédio, ele controlava muito pouco, né? Quando eu comecei a tomar ele, acho que eu tomei ele durante uns 2 anos, então assim, dos 14 aos 16. E depois disso, se não me engano, eu tive mais umas 3 convulsões. Aí foram casos sempre assim de manhã. Sempre de manhã, as minhas convulsões, todas as que eu tive, foram sempre de manhã. Quando eu acordava, quando eu tinha dormido pouco. E aí acabava que eu ficava ansiosa com o fato de eu ter que dormir bem. E aí é que eu não dormia. Isso acontece até hoje comigo. Mas quando eu era mais nova, acho que era pior quando eu usava esse remédio, sabe? Porque ele não controlava muito bem. Então eu sabia que eu podia ter as convulsões que seria muito mais fácil de eu realmente ter uma convulsão. Então eu comecei a tomar esse remédio que não me fazia bem, não só por não controlar de fato o que eu tinha, mas também porque era um remédio que me mudou, assim, eu não sei explicar. Sabe, eu tinha 14 anos, eu ia pra escola, eu só queria dormir. Eu ficava sonolenta o dia inteiro, parecia que eu tava meio morta-viva, assim. Era horrível, e fora que mudava o meu humor e me dava muita fome. Eu lembro de comer muito mais com esse remédio. Eu usei por 2 anos esse remédio, até que eu dei, acho que minha terceira convulsão, quando eu ainda tava usando esse remédio. E foi muito... tava péssimo, assim. Aí o médico falou, olha, acho que é hora da gente experimentar um outro remédio, que ele costuma funcionar muito bem, e a gente vai ver como que vai ser pra você. E aí foi que eu comecei o da Pacote ER, e desde então, né, continuei com ele, assim. Então, a ideia era que, assim,
desde a minha última convulsão, que tinha sido ali nos meus 16 anos, eu iria tomar mais 2 anos esse remédio e parar de tomar. Só que isso não aconteceu. O que aconteceu? Quando completou 2 anos, a gente refez o exame. Então, assim, eu meio que tenho que fazer o exame uma vez no ano, pelo menos, né? No início eu fazia de 6 em 6 meses, hoje uma vez no ano. Então, acabou que eu fiz esse exame. O exame tava limpo, acho que os últimos 3 exames não tinha dado nada, sabe? Então, é isso que precisava, dos exames estarem bons. Então, não estar aparecendo mais nada nos meus Então, não estar aparecendo mais nada nos meus eletroencefalogramas. E também não ter tido nenhuma convulsão, não ter tido nem mioclonia, assim, que foi, naquela época, foi muito bom pra mim. O Depakote AR foi o remédio que, sabe, assim, sou muito grata a esse remédio, porque controlou, sabe, eu não tive mais convulsões, até hoje, inclusive. Então, ali, depois desses 2 anos, eu pararia, né, se tivesse tudo bem, e aí eu teria que fazer um exame, que é o seguinte, eu ia ficar uma noite inteira sem dormir e fazer o eletroencefalograma. Porém, eu não sei o que aconteceu, eu não consigo me lembrar agora, mas eu não tive outra convulsão, porém eu tive alguma mioclonia. E ele falou, olha, você tem que voltar a tomar o remédio. Ele deixou bem claro que, assim, o meu maior problema do meu problema não é o problema em si, que não é tão grave, graças a Deus, mas sim essa questão de tirar o remédio, que pode levar muito tempo. E, gente, o que acabou acontecendo? Desde então, assim, eu tive já mioclonias nesse meio tempo, assim, mas muito, muito pouco. O Depakote, ele é muito bom pra mim. Ao mesmo tempo que eu acho que ele pode ser ruim pra algumas coisas, que talvez eu até não tenha plena consciência disso, mas enfim. Talvez eu possa fazer um vídeo sobre isso, assim, porque eu até vi muitas coisas falando, assim, do Depakote em relação a cair cabelo, em relação à alteração de humor, coisas do tipo, que eu acho que eu passo por elas, com o cabelo com certeza, mas enfim, apesar dele ter sido bom, ele também é ruim pra outras coisas. E assim, eu tomo até hoje. Gente, se vocês assistiram o vídeo até agora, não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo, tá bom? Eu vou falar agora sobre essas outras questões, assim, fora realmente diagnóstico, fora remédio, esse tipo de coisa, porque cada caso é um caso. Eu não posso falar nada, eu sempre recomendo a pessoa ir ao médico, entender o problema, né, que a pessoa tem e, claro, agir ali de acordo com o que o médico fala. Eu tenho o mesmo médico até hoje, é um ótimo médico, ele atendia com plano de saúde, ele parou de atender e eu continuo indo nele, pagando consulta, mas eu acho que vale a pena, entendeu? Porque é uma pessoa que eu confio, assim, e que eu gosto. Fora isso, gente, fora essas questões, assim, né, básicas, o problema mexe muito com o nosso emocional. Então, assim, como eu disse, a minha mãe sofreu muito, mas ninguém sabe o que é estar na nossa pele também. Tem casos mais graves, tem casos menos graves, provavelmente, tem vários casos. Eu tô aqui contando a minha experiência. Eu tinha muitos medos, muitas inseguranças sobre essa questão. Eu deixei de fazer muitas coisas que um jovem normal faria, sabe? Assim, apesar de ter esses medos, essas inseguranças, eu falava pra todo mundo sobre o que eu tinha, sabe? Ah, não, eu tenho foco no cérebro, eu tomo remédio. E eu contava isso esperando que as pessoas fossem entender, sabe? Mas teve uma situação na minha vida que mudou isso tudo. Eu ficava com um cara que eu gostava muito dele e eu contei pra ele, assim, da maior, assim, acho que inocência mesmo, sabe? Eu era nova e tudo. Eu contei a minha história pra ele e aí, beleza, tranquilo, né? Passou um tempo, eu comecei a ficar com um cara que ele não era tão amigo, mas assim, ele era um pouco amigo desse outro cara, enfim, né? Quem nunca. Mas ele era mais ou menos amigo e eu lembro que eu comecei a namorar esse menino e ele falou assim: ah, porque o fulano me disse que você é louca, que você toma remédio porque você é louca. Gente, isso me doeu a alma, assim, porque eu não sei, eu contava que as pessoas entenderiam o meu problema e não é bem assim, sabe? Muitas pessoas são ignorantes.
tem pessoas que vão distorcer as coisas, né? Até porque era um problema neurológico, então como que uma pessoa tava me chamando de louca por causa disso, sabe? Enfim, isso me doeu muito, sabe? Então, depois disso, eu passei a não contar pras pessoas. E eu conto hoje, assim, pra pouquíssimas pessoas. A maioria das pessoas que me conhecem não sabem, então não sei se vai ter gente inscrita aqui no canal que vai ver esse vídeo e vai falar, nossa, não sabia disso. É bem provável, mas a maioria das pessoas não sabem. Eu acabo não contando. Assim, acho que depois de um tempo eu adquiri essa maturidade, assim. Eu não tenho medo de falar sobre isso aqui. Até porque eu acho que esse vídeo pode atingir pessoas passando por situações similares. E é muito legal, assim, poder falar com pessoas que passam por isso também. Mas eu tinha muito medo, sabe, do preconceito das pessoas. Eu passei, depois dessa situação, eu passei a ter medo do preconceito das pessoas, de acharem que eu não seria capaz de trabalhar em certas coisas, de não sei o que. Pode ter casos que as pessoas ficam mesmo impossibilitadas disso, né? E não era o meu caso. E mesmo se ficassem, qual o problema, né? Mas eu realmente eu fiquei incrédula, assim, com até onde a ignorância e a maldade do ser humano pode ir, né? De usar uma fraqueza, um problema de uma pessoa pra falar coisas más, assim, né? É pura maldade mesmo. Então, isso me afetou muito. E eu levei isso um pouco pra vida, assim, durante muito tempo. Então, até hoje, assim, eu não fico falando pra todo mundo, mas é porque eu não quero ficar explicando tudo. Mas, gente, foi uma coisa que me privou de muitas coisas na vida. Me privei de, sabe, de situações, assim, que eu poderia me sentir desconfortável, de achar que eu não iria dormir. Por exemplo, acampar, de repente, com uma galera, né, ir pra uma festa, acampar, eu fico com medo desse tipo de situação, porque dependendo assim, das pessoas que estarão comigo ali, eu tenho medo de que eu não consiga dormir o suficiente, de que essas pessoas não compreendam a minha necessidade, e eu faço muitas coisas sozinha, percebo que muitas vezes é uma forma minha de defesa. Eu gosto de fazer coisas sozinhas, eu já falei aqui sobre viajar sozinha, por exemplo, eu gosto muito. Mas em outros tipos de situação social, já percebi que é uma forma de defesa minha. Assim, de talvez não confiar mesmo em todas as pessoas que eu faria certos rolês, digamos assim. Então, eu deixei de fazer várias coisas. Mas eu consigo ver um lado bom em tudo isso, porque quando isso aconteceu, eu tava numa fase que eu andava com uma galerinha meio da pesada, digamos. Eu tinha 14 anos, mas eu conhecia essa galerinha ali. Eu era meio emo, sabe? E aí, essa galera também. Só que, enfim, né? Pessoas que faziam coisas, assim, não muito legais, assim. E sei lá, talvez se eu ficasse naquele meio, então eu iria fazer as mesmas coisas que não faria bem pra mim, de forma alguma. E claro, como eu comecei quando eu tive esse problema, assim, eu era novinha, né? Mas eu já, assim, queria beber, não sei o que, etc. E o médico falou, olha, você não pode beber. Então eu fiquei ali anos e anos sem beber. Depois de um pouco mais velha, eu conversei com o meu médico, falei, será que eu não posso beber uma cerveja, um drink, uma coisa? Ele falou, olha, Gabriela, você pode beber, mas você tem que saber que o álcool potencializa o seu remédio. Então se você beber muito hoje, pode ser que amanhã é como se o seu remédio não fosse o suficiente pra você. Então, você tem que tomar cuidado com essas coisas. Você não pode exceder muito. Fora que o remédio pode atacar um pouco o fígado, então beber não combina, enfim. Então eu bebo hoje, mas eu sei que não é o ideal pra mim, sabe? Então tem que ser tudo meio que controlado. Beber muito em situações? Sim, já. Mas hoje acho que eu tenho essa maturidade também de controlar melhor. Eu tive uma fase que eu não tinha muito. Enfim, né, fases da vida. Mas eu acho que até eu ter esse problema meio que me serviu ali pra eu aprender algumas coisas, pra eu me afastar de certas coisas que realmente não seriam boas pra minha vida. Sim, eu acredito em Deus, eu acredito que Deus faz as coisas da forma certa na nossa vida, como tem que acontecer. É muito difícil aceitar as coisas às vezes. Até eu tô fazendo esse vídeo porque esses dias mesmo eu dormi um dia e eu tinha que acordar muito cedo e eu não conseguia dormir, eu tava muito ansiosa, né? Então a ansiedade piora tudo. Eu sabia que eu tenho que acordar cedo, eu não conseguia dormir,
etc, etc, sempre me deixa muito ansiosa. E me deu uma certa raiva, sabe, de ter esse problema até hoje, porque, querendo ou não, eu ainda tomo remédio, eu não tirei o remédio, já teve situações de eu ter, sabe, mioclonia, então, assim, já faz muito tempo que eu não tenho nada de convulsão, nem mioclonia, mas eu tenho esse medo, eu ainda tomo remédio, se eu tirar ele do dia pra noite, não vai fazer bem pra mim. Pode ser que eu tenha uma convulsão, pode ser que eu tenha uma mioclonia, então é uma coisa assim que às vezes vem uma revolta na gente, assim. Eu fico assim às vezes, mas aí eu tento pensar no lado bom disso, assim, sabe? De alguma forma. Eu tive que adquirir uma responsabilidade que até as pessoas que, por exemplo, não sabem do meu problema, muitas vezes não entendem, sabe? Tipo, ai, que chata, ela não quer virar à noite, tipo, viajar virando à noite, sei lá, viajar. Por exemplo, eu não posso entrar no ônibus, ficar 6 horas viajando e passar o outro dia acordada, eu não posso. Eu posso até fazer isso, mas eu tenho que chegar e dormir as minhas horas. Já fiquei mal fazendo isso. Tive mioclonia por causa disso, que são as repuxadas. Aí eu tenho que tomar um outro remédio pra me controlar, enfim, então é uma coisa que eu tenho que ter umas responsabilidades que eu não teria se não fosse isso, provavelmente, que eu não pensaria nisso. E até quem não sabe disso não vai entender, né, as minhas atitudes. E realmente, como eu disse, eu acabo não contando pra todo mundo. As pessoas podem achar que eu sou chata, alguma coisa assim. Mas eu também não fico me preocupando com isso. Enfim, gente, a gente adapta a nossa vida às coisas que acontecem. Eu ainda tenho as minhas inseguranças em relação a isso, né, os meus medos. Eu faço muitas coisas que eu nunca imaginei que eu faria. Até isso mesmo de viajar, sabe? De, tipo, me mudar, fazer as coisas acontecerem, assim, fazer muitas coisas sozinha. Eu achava que eu ia ficar dependente da minha mãe a vida inteira, dependente de ter alguém por perto. A minha mãe preocupa muito, sabe? E ela fala, não tira o remédio, porque eu preocupo muito. E eu entendo que ela preocupa. E eu também preocupo, mas eu ainda quero tirar o remédio um dia. Só que eu não me sinto segura 100% ainda pra eu tirar. Porque eu tenho que estar com uma vida muito regrada. E eu tô sempre em constância mudança. E aí acaba que a minha vida não fica muito regrada, né? Quando eu for tirar esse remédio, eu vou ter que, assim, sei lá, não posso beber, eu vou ter que dormir as minhas horas certinhas de sono, etc, etc. Então, é isso, gente. Eu espero que esse vídeo possa ajudar pessoas aí, se você descobriu agora alguma coisa relacionada a isso, se você tá, né, nesse processo, conhece alguém que tá, um amigo, um irmão, filho, pai, mãe, enfim. Gente, deem o apoio necessário, mostra que você tá lá pra eles, porque eu acho que o que a gente sente, né, é que a gente tem que ter as pessoas que a gente ama do nosso lado. E era o que eu senti, assim, muito da minha mãe. Eu sou muito, muito grata à minha mãe, porque se não fosse ela, ai, nem sei, sabe? Tipo, mãe é mãe, gente, não adianta. Quando eu lembro de tudo, assim, enfim, é uma força que só elas mesmo para dar pra gente. Não tenham vergonha de ter esse problema, sejam responsáveis, né? Façam o que for necessário, seja lá o motivo que vocês são, né, que vocês têm isso, se for o caso. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir o vídeo. Se eu puder ajudar vocês em alguma coisa, se vocês tiverem perguntas, comentem aqui. Se vocês quiserem algum vídeo específico, também podem comentar. Quem sabe eu trago aqui pro canal. E muito obrigada por assistir o vídeo. E é isso, gente. Tchau, tchau!